Está voltando. Tá de roupinha, Lirinha? Oi, vocês conseguem me ouvir? Estão te ouvindo bem. Eu tive que reiniciar o computador para atualização do meu sistema. Aqui é um pouquinho diferente. E eu estava acostumado aqui a usar o aplicativo do Teams, geralmente no Zoom. Mas acho que agora vai dar certo. Vou compartilhar a tela, ver se vocês conseguem ver. Ele está iniciando uma apresentação, mas vai abrir. Abriu. Abriu? Abriu. Beleza. Então, o nosso tema de hoje... apresentação, só não estou no modo apresentação ainda. Tá ok. Deixa eu colocar aqui no modo apresentação. Consegue ver agora? Agora está no seu modo de apresentação do apresentador. No modo... Você tem que compartilhar a outra tela. Tá difícil. Mas dá para ir assim mesmo. Dá para ir? Ah, beleza. Então vamos lá. Vocês conseguem ver? Escolheu a tela. Faz assim, para apresentar primeiro e depois você compartilha a tela. Você escolhe a tela que está a apresentação. Pronto. Perfeito? Aí, agora sim. Perfeito. Ótimo, obrigado. Desculpe aí, marinheiro em primeira viagem no Zoom. Aqui a gente usa mais o Teams e o Google Meet. Bom, o tema de hoje a gente vai falar sobre o estudo de Daniel, capítulo 2, e o tema que a gente vai tratar são das 7 palavras proféticas que nós vamos encontrar, que nós vamos navegar no livro de Daniel. Meu áudio ok? Todo mundo me ouvindo? Tranquilo? Uhum. Sim, tranquilo. As primeiras 2 lições que nós tivemos, nós estudamos o capítulo 1 de Daniel, em 2 partes, onde nós vimos lá o teste de Daniel e os seus amigos em relação à fidelidade deles, principalmente na questão do santuário do Espírito Santo, que é o corpo, e eles se negaram a comer de alimentos que eram destinados aos ídolos. E outros detalhes que nós discorremos lá no estudo 1. Hoje, nós temos uma outra faceta. Um outro personagem se pontua no capítulo 2. O nome dele é um nome chamado Nabucodonosor. Logo nos primeiros versículos vem falando de Nabucodonosor. É um nome não muito comum. Eu geralmente não vejo pessoas com esse nome, né? Imaginem, Nabucodonosor, dificilmente a gente vê alguém com esse nome. E no capítulo 2, ele vem narrando como segundo reinado, o segundo ano do reino de Nabucodonosor. E nesse segundo reinado, vem contando que ele estava muito preocupado com as coisas que iam vir, coisas que acontecem na vida da gente, né? Diz um ditado que quando a gente... Ditado não, os próprios psicólogos falam isso. Todo mundo tem um pouco de ansiedade, um pouquinho de estresse e um pouquinho de depressão. E quando a gente fala que está com depressão, fala que nós estamos com retrovisores olhando para trás. Quando nós estamos muito estressados, estamos com excesso de presente. E quando nós estamos assim, um pouco ansiosos, né? Quando nós estamos muito preocupados com o que vai acontecer, com as contas que a gente precisa pagar, com o nosso futuro. E uma dessas noites, Nabucodonosor, ele estava muito ansioso, estava preocupado com o futuro do seu reino, né? Uma das discussões que nós tivemos lá também, na última estudo, por exemplo, os reis eles se precaviam até mesmo das pessoas que lhe eram mais acessíveis. Geralmente eram eunucos, até para que ele não tivesse perigo, não corresse o risco de ter ali uma situação extraconjugal ali na sua corte. Lembra que nós comentamos sobre isso? Mas mesmo assim, um rei, principalmente um imperador do maior império na época da Médio Persa, ele tinha muitas preocupações. Babilônia é uma cidade gigantesca, né? Era o berço ali da civilização da Médio Persa. E numa dessas noites ele dormiu preocupado. Abrindo aqui o capítulo 2,
da palavra de Deus, nós vemos que ele dormiu preocupado e ele teve um sonho. Vamos ler o primeiro versículo aqui do capítulo 2. Ele diz o seguinte, que no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. E então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarasse ao rei quais foram os sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E disse o rei, eu tive um sonho, e para sabê-lo está perturbando o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei, em aramaico, rei, vive eternamente, dize o sonho e os teus servos e daremos a interpretação. Uma das coisas que os babilônicos consideravam muito importante eram os sonhos. Eles achavam que um sonho era um aviso dos deuses, era uma mensagem dos deuses. Eles acreditavam que o sonho era como se nós estivéssemos recebendo uma carta e ali o Deus que eles acreditavam estava querendo falar com eles. E eles sentiam que aquele sonho era muito importante. E como acontece com a gente, muitas vezes a gente tem um sonho e você sabe que sonhou alguma coisa, mas você lembra de alguns pedacinhos do sonho e não lembra de tudo. Isso aconteceu com Nabucodonosor. Ele sabia que era algo muito importante e eles acreditavam que era algo que os deuses tinham, era um aviso dos deuses, mas ele não conseguia lembrar de tudo. Ou, de repente, ele nem se lembra, ele só sabia da importância. Mas o que aconteceu? Ele chamou ali os sábios, as pessoas que eram mais, que cuidavam da ciência. E o que aconteceu? Ele disse que tinha acontecido isso, e no próximo versículo, o que diz aí? Alguém poderia ler para nós, para não ficar só eu falando? Respondeu o rei e disse aos caldeus, uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram, diga ao rei o sonho a seus servos, e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse, bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Exatamente. Eles queriam que o rei contasse tudo para eles, mas o rei ele estava desconfiado, né? E acabou dizendo esse termo, vocês querem ganhar tempo. E eu quero agora fazer um teste com vocês. Logo no último versículo, vejam só o que ele diz em relação a esse teste. O Elias podia ler para nós esse próximo slide? Ok. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa. Pois... Eu tenho que abrir o áudio aqui. Estão me ouvindo agora? Sim, pode falar, Elias. Poxa. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes à minha presença. Até que mude a situação, portanto, dizei-me o sonho, e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei, e disseram, não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Aí está o drama do sábio, dos adivinhos, dos homens da ciência do Império de Babilônia.
o rei ficou enfurecido. Ele percebeu que existia muita chance de ele contar o sonho, se ele lembrasse de todo o detalhe do sonho, mas ele não tinha certeza se a interpretação seria verdadeira. Esses sábios, muitas vezes, o ofício deles é comparado com alguns cargos que existem hoje. Por exemplo, pessoas que falam do horóscopo, do tarô, que jogam cartas, que buscam informações através de espíritos adivinhadores. E isso, na época, era muito comum. Para vocês terem ideia, em alguns casos, eles, para saber o futuro, eles pegavam um animal, matavam o animal e começavam a ver os órgãos dos animais, e conforme aquele órgão, aquele intestino, aqueles miúdos que estavam dentro do animal se apresentava para eles, eles tinham interpretação do que ia acontecer. Realmente, Nabucodonosor ele estava desconfiando da veracidade e da presteza que os seus sábios, os seus adivinhos, os magos, os encantadores, né, toda essa quantidade de pessoas que eram consideradas sábios da época, se isso era verdade. E aí, então, o rei ele coloca esse desafio, um desafio para ver se realmente eles tinham capacidade. Então, os magos, os astrólogos, encantadores, que eram também conselheiros do rei, eles estudavam todas as ciências conhecidas, mas, além disso, aprendiam adivinhação, feitiçaria e todas as ciências esotéricas, e muitas das quais tiveram sua origem na Babilônia, dessas ciências que nós comentamos. Pois não, pode falar. Acho interessante porque, realmente, como era a situação do rei, né? Nabucodonosor tinha acabado de assumir o reino, e ele fica naquela ansiedade, naquela preocupação, como você falou, como vai ser o futuro, né? Eles tinham medo de revoluções, de ataques, de outros reinos virem, de outros serem invadidos, né? Então, tudo que eles podiam fazer para saber o futuro, eles faziam, né? E nesse caso, essa comunicação, essa tentativa de conhecer o futuro era a coisa mais apreciada por eles. Interessante que Daniel estava nesse bolo aí, né? Porque ele formou-se nessa cultura. Talvez ele não praticava talvez ele não praticava esse assunto, mas ele passou por essa faculdade aí ele essa se formou, universidade, né? nessa cultura babilônica aí, né? Daniel e os amigos dele. Né? Exatamente, Nino. Ele não sabia por quê. No momento que o rei se enfureceu, ele decretou, ele fez um decreto dizendo o seguinte: vejam só aí, Daniel 2, lê para nós, Raimundo, o decreto do rei. No 13? 2, 3 a 18. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios e buscar a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandato do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo e ele revelaria o rei a sua interpretação. Continua? Tá bom. Então, o que aconteceu? Aí, até onde está o vermelho, aí do versículo de 13 a 18, o rei ficou muito furioso e ele mandou matar todo mundo. E ele generalizou, até os sábios, os adivinhos, aqueles que não estavam no momento em que o rei pediu que eles revelassem o sonho e também a sua interpretação, entrou na bacia das almas, como a gente poderia dizer. E nesse estava Daniel, que além de ser um dos sábios da corte, mas eles eram também cativos. Arioque era o chefe da guarda, falou: então vou começar a matar, vou começar a exterminar os que são cativos, né? Mas ele tinha a simpatia de Arioque e ele pede, então, para que leve novamente ao rei. E pede um prazo. Pode continuar, Raimundo. Antes de continuar aqui, é interessante notar o seguinte: Sim.
que os magos que foram apresentados diante do rei eram os melhores que tinham, e eles não tinham Daniel como um dos melhores, nem os amigos do Daniel. Então ele pegou como se você tivesse uma universidade e você pegasse os melhores que estavam ali. O rei mandou escolher os melhores para apresentar para ele o problema, para ser resolvido o problema. Só que Daniel não estava no meio daquele pessoal ali. Daniel não era considerado um dos melhores dele. Ô, Raimundo, eu imagino que assim, Daniel era recém-formado, né? Isso, ele estava no início da universidade, né? Dessa universidade. Ele tinha recém ele não tinha um canudo ainda. O canudo não estava na mão dele. Ele era apenas um estudante. Agora, então, no 17 diz assim: então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e o bem. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus, de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Obrigado. Não, tá bom, Raimundo, obrigado. Então, Deus aí também tem uma estratégia. Da mesma maneira que Nabucodonosor teve uma estratégia. Eu quero saber se realmente esses camaradas, esses meus pseudo-sábios, adivinhos, encantadores, magos, se eles realmente sabem uma coisa, ou só eles me enrolam. Ele fez o decreto. Ele ia mandar matar todo mundo que não provasse que na mente do rei tinha capacidade de fazê-lo. E então Daniel, conforme diz o texto da palavra de Deus, ele chamou os seus amigos e eles pediram a Deus. Por quê? Deus estava usando agora uma ferramenta que ele usa, porque Deus sempre respeita as culturas, desde que elas não se contraponham à sua palavra. Por exemplo, ele sabia que se ele mandasse um profeta ir lá na corte de Nabucodonosor, como, por exemplo, Jonas foi a Nínive, e começasse a falar algumas coisas, eles não iam dar ouvido. Eram cativos, escravos, mas Deus usou um instrumento que é um sonho, porque os babilônicos, a cultura medo-persa, babilônica, dos caldeus, eles tinham uma ciência para descobrir, para decifrar os sonhos. Era algo realmente muito importante, o sonho de um monarca, o sonho de uma pessoa. Eles entendiam que o Deus estava falando diretamente com ele. A crença na revelação dos sonhos era algo fantástico. Assim como hoje, muita gente ainda acredita, tem livro de sonhos. E a Bíblia diz que também Deus se faz uso dos sonhos, muitas vezes para falar aos seus servos, os profetas. Mas no caso da Babilônia, era algo muito importante. Assim como também Deus usou uma curiosidade muito interessante que eu estava estudando sobre a pregação de Jonas. Jonas, quando chegou em Nínive, imagina um judeu, inimigo deles, chega lá no meio da cidade e fala assim: tudo isso aqui vai ser destruído em 40 dias se vocês não se arrependerem. Por que eles creram? Deus também usou algumas coisas que fez com que a mensagem de Jonas fosse aceita de uma maneira extraordinária. Por exemplo, agora nós estamos confabulando. De repente, chegou também a notícia que o profeta Jonas foi jogado na praia por um peixe. A Bíblia diz que ele foi vomitado de um peixe. E da cultura dos ninivitas, eles adoravam um deus chamado Dagon. E Dagon, ele tinha a parte de baixo no formato de um peixe. E era o principal deus
ali dos ninivitas, era o deus principal. Agora, imagine chegar na cidade a um homem que veio dentro do peixe. Então, aquilo abriu todos os preconceitos, criou uma curiosidade, um desejo de toda aquela nação em ouvir a palavra de Deus pelo profeta Jonas, mesmo usando algo que eles criam. Né? E eles, então, oraram a Deus e Deus revelou o sonho a Daniel. O que realmente o Nabucodonosor havia sonhado. Vejam só o que diz aqui no capítulo 2, de 31 a 47. Quem poderia ler para nós o primeiro texto? 31 a 47? Desculpe, do 2, 27 a 28. Né? Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. Essa parte é muito interessante. Não sei se vocês conseguem ver o slide. Daniel se aproximando do rei, e ele tem já, porque Deus já tinha revelado para ele o significado do sonho, mas ele se mostra humilde. Ele mostra que ele não sabe de nada e que tudo aquilo que o rei sonhou foi Deus que revelou. Isso é muito interessante, porque muitas vezes as pessoas, a gente tem o desejo, poxa, isso aqui fui eu que fiz, e a gente não reconhece que tudo que acontece na vida da gente, né, é motivado por Deus. A Bíblia diz que o querer e o efetuar, até mesmo convencer o mundo do pecado, do juízo, é Deus que faz. Deus que coloca os reis, os governadores, tudo é administrado por Deus, o universo todo é mantido por Ele. O passado, o presente e o futuro são coisas humanas. Deus, ele tem acesso à singularidade do tempo. O passado, o presente para ele são a mesma coisa. Vamos ver o que diz, então, essa revelação, o que o rei realmente havia sonhado? Joil, Pode falar. É interessante essa fala de Daniel. Opa, desculpe, Nino. Está me ouvindo? Ouvindo, pode falar. Interessante essa fala de Daniel, quando ele fala assim, olha, esse mistério que o rei quer, nem sábios, nem encantadores, mas há um Deus no céu. Basicamente a fala que os próprios sábios falaram lá no verso 10, no verso 11. Olha, rei, o que você está querendo aí, a gente não consegue fazer, nenhum monarca pediu isso para algum mago. Aí no verso 11 ele fala assim, no verso 10, não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra do rei. E no verso 11 ele fala, senão os deuses cuja morada não é com os homens. Então, quer dizer, a fala dos magos, dos sábios, eles falam assim, olha, a gente aqui na Terra nós não temos condição de fazer isso. E Daniel reafirma e diz assim, olha, realmente, aqui na Terra não tem ninguém que consegue fazer isso, mas há um Deus no céu que revela os mistérios. É muito interessante esse... Nino, uma importante notar também a desconfiança de Nabucodonosor, porque se você, quando a gente estuda um pouco sobre a história dos caldeus, eles eram povos muito inteligentes, muito estudiosos, estudavam astronomia, estudava tudo. É tanto que em Ur dos caldeus existia rede de esgoto, coisa que hoje não existe em muitas nossas cidades. Eu digo que até em capitais não existem. Então, assim, a desconfiança dele era essa, que eles sabiam, que eles queriam alguma coisa a mais. E outra coisa, a desconfiança no mundo fora, eu já vi pessoas a falarem comigo quando a gente vai estudar sobre isso, falar assim, imagina, Nabucodonosor sabia o que ele tinha sonhado. Ele só que não queria revelar. Só que a Bíblia diz que não, que ele não se lembrava do sonho. E a maior preocupação dele era justamente o fato dele não lembrar do sonho. Perfeito, Raimundo, é isso mesmo, porque ele tinha na mente dele que ele tinha sonhado algo muito importante. Talvez ele lembrasse alguma coisa, mas ele não sabia o quê. Poxa, eu sonhei algo muito importante. Deus impressionou o coração dele
que algo muito importante, assim como sonhou também lá no Egito, José, né? Quando o faraó sonhou, ele também sabia que tinha algo muito importante, mas era diferente, ele só não sabia o significado. Aqui, Deus foi mais do que José do Egito. Ele queria provar para toda aquela nação que acreditava em magia, em adivinhação, que acreditava, por exemplo, em ver o futuro através e abrir o animal, das entranhas do animal, de ver. Ele queria mostrar que tudo aquilo lá não era verdadeiro. Por quê? Muitas vezes nós falamos do período de 70 semanas, 70 semanas será para o seu povo, mas não era só para o povo de Judá, era 70 semanas também era para a Babilônia. Era o segundo reinado de Nabucodonosor. Toda a nação estava entrando na balança de Deus. E ali, o povo cativo, eles estavam pregando com seus testemunhos. Deus, através daquele povo, estava mostrando para a nação caldeia, babilônica, o Deus verdadeiro, que ele é o Deus. Os outros são pedras, não falam e nem ouvem. E ele, através disso, ele colocou em descrédito os principais, conforme disse o Nino, os principais daquela corte. E aí ele começa, então, a decifrar e dizer o que Deus tinha revelado para ele no sonho que Nabucodonosor havia esquecido. Vamos ver, então, o que ele viu? Quem vai ler? Quem gostaria? Alguém que não leu, pode ler? Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória. Até aí? Pode ler, pode continuar. Então, vou ter que olhar a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá o domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste de ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro. Assim como ferro não se mistura com barro. Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esse reino, mas ele mesmo subsistirá para sempre. E agora a última parte do versículo. Como vistes que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto na terra perante Daniel, e ordenou que ele fizesse oferta de manjares e suaves perfumes. E disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e o revelador dos mistérios,
pois pudesse revelar esse mistério. Deus aqui, novamente, aproveitando a cultura, a tradição dos caldeus, ele usou a figura de um poste, de uma estátua, né, que eles tinham várias estátuas, e ele começou a mostrar tudo o que ia acontecer desde o rei de Babilônia até os últimos dias. Não sei se vocês conseguem ver, se o vídeo reproduz. Aí a questão da revelação, Deus revelou através de Daniel o sonho e a interpretação. E no momento em que o rei, ele lembrou através das palavras de Daniel exatamente aquilo que ele havia sonhado, o rei ficou assombrado com o poder de Deus e reconheceu ele como o único Deus, que o Deus de Daniel é o que tinha poder de revelar os mistérios. Algum comentário? Então, alguém quer falar primeiro? Pode falar. Ailton não falou nada ainda. Vamos ouvir o pastor Ailton aí. Vai falar, Ailton. Não, mas está sendo bem conduzido. Eu só chamo a atenção, acho que a aplicação que nós podemos fazer para nós, de maneira assim, bem, algo que eu pego para mim, veja, Deus ali declarou, né, informa para nós que o inimigo não tem poder de acessar a mente, a menos que nós possamos abrir, né, e dar acesso à mente para ele. Porque, caso contrário, Satanás teria usado os magos, os videntes, para poder entrar na mente do rei e saber o que o rei havia sonhado. Então, fica notório ali que Satanás ele não tem acesso à nossa mente, a menos que a gente permita. Isso é algo muito importante. Por isso que Jesus disse, você quando for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ou seja, aquela oração secreta, nós e Deus, ela
é muito importante. Eu, pelo menos, faço essa aplicação. Um outro detalhe também que me chamou aí, muito embora foi mencionado aí, né, que Daniel não foi procurado logo de primeira monta, porque ele não era um jovenzinho, né? Mas na hora de tirar a vida, ele foi o primeiro a que foram buscar, né? Então isso indica que eles tinham inveja dele. Mas ele falou: espera aí, eu nem sei o que está acontecendo. E ele, humildemente, busca os amigos e busca a Deus em oração, que revela a ele. E agora ele passa a ser não apenas só o informante do rei, mas ele acabou sendo um instrumento para salvar os próprios sábios, porque todo mundo ia perder a cabeça ali, né? Então Daniel tornou-se também o salvador, né? No sentido de que ele trouxe salvação àqueles sábios, né? E foi desmascarado ali que eles não eram, não tinham a sabedoria com a fonte verdadeira. A sabedoria desse mundo é loucura, conforme o Joilton mencionou aí, falando a respeito da maneira como eles tentavam interpretar, né? Vendo as vísceras de bicho e aquelas coisas todas. Hoje em dia continua. Muita gente aí ganha vida tentando dar interpretação, e algumas pessoas vão pedir conselhos. Isso sem falar aqueles que buscam os espíritos, né? Ou seja, pessoas que vão pedir orientação ao demônio a respeito daquilo que deve fazer na sua vida. E nós temos uma fonte segura, que é a palavra de Deus. Esse sim revela os mistérios, não só para Daniel e para todos nós. Quem desejar conhecer o futuro, indo à verdadeira fonte de sabedoria, que é a palavra de Deus, irá ter essa informação. Completando, Ailton, da mesma forma que Deus usou Daniel na época, ele pode nos usar hoje também. Sim. Nós somos humildes diante de Deus e a pedir a orientação dele, não pela nossa própria sabedoria, nós também teremos as revelações e podemos ajudar a muitas pessoas que necessitam no momento. E hoje nós estamos vivendo um período muito triste e drástico na história do mundo, em que muitas pessoas estão nos procurando para saber alguma coisa. E nesse momento nós devemos nos dobrar os nossos joelhos em contrição a Deus e pedir orientação a Ele para que Ele nos favoreça. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, muitas vezes eu recebo as pessoas pedindo para orar, para fazer, e muitas vezes eu me sinto assim, injusto diante de Deus, e para fazer aquilo que as pessoas estão pedindo. Então a gente precisa dobrar os joelhos e, em sinal de reverência a Deus, e pedir a Ele, porque muitas pessoas estão precisando de nós. E assim como Ele usou o Daniel lá, Ele vai nos usar agora também. Isso, perfeito. Pode depois dar um Nilo. Sobre o que o Ailton falou aí também, o primeiro que foi buscado para ser morto foi Daniel, mas quando ele tem a revelação, ele fala assim: não mate os sábios do rei. Ele se preocupa com os sábios, né? Apesar de haver essa aparente rivalidade entre eles, ele poderia muito bem falar: não, pode matar esse povo todo que eu tenho aqui, são todos uns cafajestes, são charlatões, né? Essa teoria deles aí não vale nada, mas não, ele salva todo mundo. Ele fala: não mate o sábio do rei. Eu tenho a interpretação. Eu acho que a postura do cristão é essa, né? Mesmo que você dá outra face, você andar a segunda milha, fazer um pouco mais, mesmo por aqueles que querem ter o mal. Nino, eu assistindo ontem aqui com a minha família, né, a posição uma entrevista do Dr. Rodrigo me chamou a atenção, ele mencionando, né, falando a respeito de Daniel, e ele fala isso, eu achei bem interessante, que ele fala assim: uma das características do povo remanescente, eles têm o quê? O temor de Deus e o espírito de profecia. E esse espírito de profecia é isso que nós estamos fazendo aqui, é estudarmos a profecia, porque nós acabamos de ver aí uma dramatização feita por uma novela, enfim, né? Mas veja, até aqui está tudo certo, só que você vai ver que daqui para frente o conhecimento eles não vão beber da fonte,
por isso que as informações ficam equivocadas. Principalmente, o Joilton mencionou, nós vamos estudar isso mais à frente, a respeito, principalmente, quando a gente fala ali dos 70 anos, quando nós falamos da semana, quando nós entrarmos ali em Daniel 9, Daniel 7, Daniel 8, a interpretação ali começa a ficar divergente, né? É verdade, é verdade. Perfeito. E outra coisa, assim como aconteceu conosco, diante dessa pandemia que nós todos estamos passando, aconteceu também naquele momento em Babilônia. Tudo ficou em xeque. Poxa, eles não foram capazes. Imagine só, toda a sociedade babilônica, eles não conseguiram adivinhar, eles não conseguiram interpretar. Será que eles realmente têm alguma sabedoria? Será que eles não são... Será que aquilo que eu paguei para ele me revelar o futuro, ou para qual era o melhor pessoa para casar com a minha filha, ou então o terreno que eu tinha que comprar, todos aqueles magos, aqueles encantadores ficaram em xeque. O próprio rei disse, é Daniel, é o Deus de Daniel. E o próprio Daniel disse, isso que o Senhor pediu, que o rei pediu, nenhum mago, nenhum encantador, Daniel confirma, eles não conseguem fazer isso. Isso não é possível, só Deus faz isso. E a Bíblia vem dizendo, através de seus profetas, que a mesma coisa acontece nos dias de hoje. Não adianta você ver o horóscopo, o signo, a astrologia, as cartas, o tarô. Só Deus pode revelar o futuro. Não adianta você consultar espíritos familiares, ir em algum lugar para alguém dizer que está consultando o espírito de alguém que morreu. Só Deus sabe o futuro. Os mortos nada sabem. Nem sabe se vão ter sequer recompensa. Deus é o Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso. E Ele quis dizer para aquela nação, eu posso ser o Deus de vocês. Eu posso guiar da mesma maneira que eu fiz algo que nenhum dos deuses que vocês acreditam pode fazer. Eu sou o Deus que deu a Jerusalém para vocês. Né? Vários impérios tentaram, vários reis tentaram conquistar Jerusalém, e vocês entraram porque eu quis, eu autorizei. Vocês estão nessa posição porque eu estou permitindo. Ele começou, então, junto com Nabucodonosor, se revelar da maneira que eles entendiam, através de um sonho, através da estátua que representava, eles acreditavam nesse formato. E agora, didaticamente, Deus começa a contar o presente, na época de Nabucodonosor, o futuro, e ele começa a revelar também o futuro do Joilton, do Nino, do Alexandre, do Ailton. Nós estamos dentro da profecia de Daniel, capítulo 2. Muitas vezes nós vamos encontrar na Bíblia alguns textos que Deus diz assim, vai e escreve. Né? E esse livro, Deus deu ordem. Escreve e sela. Porque quando chegar o tempo do fim, eles vão abrir esse livro e ali eles vão esquadrinhar, o saber vai se multiplicar, eles vão entender o que significa. E é isso que nós estamos fazendo, família Chaves, família Nunes, família Ferreira. Nós estamos tirando o selo do livro de Daniel e Deus vai falar para o Silmar, para o Alexandre, para o Isaac, para a Sheila. Ele vai usar o Espírito Santo de Deus, ele vai começar a revelar o segredo de 2.500 anos de história. E em apenas um capítulo, Deus agora vai contar a história do mundo. Vamos começar a ver o que representa tudo isso, como aconteceu. Vamos ver aí. A cabeça, segundo o relato, representava o Império Babilônico. E se a gente for começar a ver o significado dos metais, Babilônia foi o império mais rico, foi o império que mais tinha riquezas. Você percebe que Deus, ele, além de associar as fases de cada império, quando ele associa os metais, ele também vê as características desses reinos. Se a gente for falar um pouquinho mais detalhado, vai bastante tempo, mas é importante saber, na questão do ouro,
Babilônia era a riqueza. Tudo, muitas das coisas que existiam em Babilônia era feito de ouro. E os grandes que saquearam quando a Babilônia caiu, retiraram muitas riquezas, muito ouro daquela região. Na sequência, depois que passou-se o reino de Nabucodonosor, que era o império dos caldeus, o reino de Babilônia, nós tivemos um outro reino, que foi o reino Medo-Persa. Ali, quando Ciro, outra história que também depois nós vamos falar um pouquinho, acredito, quando a gente for falar da última noite de Babilônia, a última noite de Babilônia, a gente pode falar um pouquinho mais sobre Ciro. E aí, nos peitos e o quadril ali, a segunda parte da estátua representa o quê? Que todo império ele tem uma ascensão, ele cresce, mas também ele começa a ter o quê? Um declínio. Nós vamos perceber, com o passar da história, todos os impérios, todas as nações, eles tiveram o seu apogeu, a sua ascensão, e também teve o seu declínio. Isso aconteceu com Babilônia. Tá? Depois nós vamos ver como que Babilônia ela passou-se para o Império Medo-Persa, representado pelo peito de prata, representando dois reinos importantes ali da Mesopotâmia. Na sequência, nós temos a cintura de cobre, que mostra o declínio do Império Medo-Persa. Aí nós já temos um outro império, conforme disse Daniel, o Império Grego. Depois nós vamos postar os períodos de cada um deles. E depois nós temos aí as pernas de ferro. Um detalhe, as pernas de ferro, elas são compridas, que é uma outra característica, além do ferro, que era um metal duro, que quebrava qualquer tipo de outro dos metais aqui desenhados pela estátua. Ele foi longo, foi um dos impérios mais longos da história, revelada aqui por Nabucodonosor, e depois comprovado pela história universal. E, na sequência, nós temos uma divisão, onde o ferro ele se mistura com o barro, que é uma outra característica da mistura, não só da questão política com o religioso, mas também de reinos mais fracos com reinos mais frágeis. E o metal e barro são coisas também interessantes que Deus usou, mostrando que eles não iam se unir. Não existiria mais um império universal como Babilônia, um império universal como a Grécia, como os Medo-Persas, que dominou toda aquela região civilizada daquela época. Agora seriam reinos mais fracos e reinos mais fortes, representados aqui pelos pés da estátua. Então, nós temos aí os períodos de duração de cada um desses reinos. Babilônia, período de 605 a 539 a.C. O reino Medo-Persa, 539 a 331 a.C. A Macedônia, o reino grego, 331 até 168 a.C. Roma, o Império dos Césares, de 168. Oi? Pois não. Está parado na tela do... No meu está parado na tela Daniel. Do vídeo. Desculpe, gente. Deixa eu voltar aqui. Eu estava mostrando para vocês essas partes aqui. Vocês estão conseguindo ver? Não. Agora sim. Desculpe, eu não dei aqui o continuar. Então, a cabeça de ouro, o peito de prata, a cintura de bronze, representando o Império Grego, as pernas de ferro representando Roma, os pés de barro e ferro representando a Europa dividida, e os períodos que eu estava lendo aqui. Babilônia, 605 a 539 a.C., a Medo-Persa, de 539 a 331 a.C., a Macedônia, que é o Império Grego, Roma, que foi o maior período, quase 500 anos de império, e a Europa dividida, que representava o barro e o ferro. E depois nós temos o que viu Daniel, uma estátua cortada sem auxílio de mão e as 7 palavras proféticas de Daniel. Onde estão essas 7 palavras proféticas? Quem pode ler para nós Daniel 2, versículo 43? Eu.
Pois não. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão pelo casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Muito Não obrigado. se misturarão um com o outro. Exato. Essa é uma palavra profética, são 7 palavras, se vocês contarem. Ó. Mas, não, 2, 3, se ligarão um ao outro. E nós estamos incluídos aqui dessa palavra profética. Por quê? O Daniel, ele viu depois com a pedra cortada sem auxílio de mão, caiu aonde? Na cabeça da estátua? Não. No peito, na cintura, nas pernas? Não, porque são reinos que já passaram. Ele cai, essa pedra, nos pés da estátua, que é onde nós estamos vivendo. Né? Depois nós percebemos, depois do Império Romano, que os reinos, como é que se diz? O poder romano, ele se dividiu. Com as nações fortes e fracas que iriam substituir o mundo até o último império, que será o reino de Deus, o último império. E esses reinos tentariam unir-se em casamento, diz o texto, mas não conseguiriam. As nações europeias buscaram formar alianças por meio de casamentos reais, mas as tentativas fracassaram na esteia da profecia. Diversos governantes como Carlos Magno, Napoleão Bonaparte, o Kaiser Guilherme, Adolfo Hitler, desejaram refazer o Império Romano e governar sobre uma Europa unida para uma vez fracassarem. Eles queriam mostrar que o texto de Daniel, muitos tentaram fazer, um dos historiadores que tentou desacreditar Daniel foi Porfírio, mas depois tudo que Porfírio disse caiu por terra, quando tudo se cumpriu depois de Porfírio. E esses imperadores, como Carlos Magno, lá pelo período de 800, foi o período de 800, Napoleão foi um dos que mais chegou próximo de unir a Europa, mas foi derrotado lá na Rússia, e assim nas suas diversas tentativas. Adolfo Hitler também, outro que se aproximou muito, querendo desfazer da profecia que Deus disse que não vai ser quebrada. Em que momento nós estamos exatamente dessa profecia? Nós estamos nos pés da estátua. No momento que as nações tentaram unir a Europa, tentaram provar o contrário da palavra de Deus, por exemplo, a União Europeia, outra tentativa de se unir aquilo que foi separado pelo poder da profecia. Vejam só aqui que Gibson fala das divisões, ele fez um estudo mostrando todas as divisões que resultaram da divisão do Império Romano. E aqui nós temos as divisões quando caiu, quando teve a decadência do Império Romano. Primeiro nós tivemos a primeira divisão, os anglos, ou a Inglaterra, os francos, que representam a França, os visigodos, o norte da Espanha, os suevos, representando Portugal. Depois nós tivemos os vândalos, representando o sul da Espanha, os germanos, representando a Alemanha, os burgundos, representando a Suíça, os ostrogodos, a Austrália, e os lombardos, representando o norte da Itália, e os hérculos, que é também representando aí o sul da Itália. Lembrando-se que 3 desses, eles foram consumidos aí, é outro estudo que nós vamos fazer, da intervenção da união do poder romano com o poder religioso, que foi os hérculos, os vândalos e os ostrogodos. Matéria para a gente estudar um pouquinho mais para frente, como esses 3 reinos foram exterminados e destruídos no momento aí da divisão do Império Romano. Algum comentário? Joilton, pois não. Olhando para o texto, né? A gente percebe como que Deus foi preparando o terreno. Esses impérios, eles também não vieram à toa, né? Quando a gente vê a ordem deles, né? Você vê o Babilônia, Medo-Pérsia, o Império Grego. O Império Grego antes do Império Romano. O Império Grego preparou o caminho para a vinda de Cristo, com a unificação o idioma grego, né? O grego romano, o grego desenvolveu pelas províncias
a cultura grega se disseminou. Quando vem o Império Romano, com aquele domínio mais forte, traz consigo a Pax Romana, né? O período de paz romana, para que Jesus tivesse condições de nascer ali num momento mais adequado, na plenitude dos tempos. A senhora White fala que Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Então a gente percebe isso, que esses impérios eles tiveram a sequência, não somente uma sequência aleatória, mas uma sequência que realmente Deus estava no comando dessa história do mundo. E vindo para os nossos dias hoje, a gente vê o seguinte, que nós vemos uma Europa não unida, como a própria profecia diz. E nós vemos agora, o Reino Unido saiu, a Grécia tinha saído, e muitos vão sair. Porque Suécia nunca entrou. A Suécia, por exemplo, nunca entrou. Nunca entrou. Então, e acontece o seguinte, Joilton, as ideias deles não batem. Até na própria pandemia, a ideia deles não batiam com um termo de comprar vacinas, de espalhar pela Europa, nada disso. Então, assim, é uma mistura, como a própria Bíblia diz, é o ferro misturado com o barro. Eles não se unem, na verdade. É uma falsa união. E outra coisa que nós podemos entender aqui, como foi fiel a palavra. Deus, ele revelou ao rei que se o sonho era verdade, se esse presente que era a Babilônia, depois que se tornou-se, por exemplo, Grécia, depois de Babilônia, depois que se tornou Roma, depois que se tornou e foi dividida, né? Roma foi dividida e tornou-se ali depois da Grécia nós tivemos a questão de Roma e ela foi dividida e os reinos formaram exatamente 10 conforme os dedos da estátua. Tudo aconteceu conforme estava dito na profecia. E se tudo aconteceu precisamente, isso nos dá uma garantia que a pedra vai ser cortada. A pedra vai ser cortada sem auxílio de mão. E essa pedra representa o governo de Deus, que vai se estabelecer aqui na Terra, aonde ele vai acabar com a morte, com pandemias, com dor, vai acabar com as injustiças. E ele, da mesma maneira que ele se revelou a Nabucodonosor, ele quer se revelar, ele se revela a cada um de nós de formas diferentes. E Deus, um dos presentes, um dos atributos, quando Jesus foi ao céu e ele disse, eu preciso ir porque algo maravilhoso precisa vir aqui para a Terra. Algo que vai mudar tudo, todas as concepções do ser humano. É o Espírito Santo. Deus, Espírito Santo. Ele vai mudar tudo. Vocês vão estar comigo através dele. Ele vai guiar a sua vida. Ele vai mostrar o certo. Ele vai te convencer do que é certo. Ele vai te convencer do juízo e da justiça. Ele vai pesar a sua mente quando você estiver fazendo alguma coisa errada. Ele vai te dar dons, talentos. O Espírito Santo vai dar significado. Ele vai ressignificar a sua vida. E Jesus disse que o melhor momento para você receber isso é agora. Ele disse, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Deixa eu entrar. Deixa eu fazer parte da sua vida. Muitas vezes a gente fala assim, mais para frente eu vou me dedicar 100%, eu vou buscar... Não precisa fazer nada. Você recebeu o Espírito Santo, você não precisa fazer nada, você simplesmente precisa dizer, eu quero, Senhor. Ele diz, todo aquele que pedir, dá-se-vos-á. Todo aquele que buscar, achará. Todo aquele que abrir-se-vos-á. A única coisa que você precisa para participar desse novo império, o último império do planeta, é aceitar o Senhor Jesus. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Deixa eu entrar. Eu quero fazer uma revolução na sua vida. Eu quero dar significado. Eu quero dar sentido. O primeiro milagre, melhor dizendo, de Jesus foi em Canaã da Galileia, quando ele transformou a água em vinho. Resumindo aqui, porque a história é grande, a água, muitas vezes, é parecida com a vida da gente. Algo sem cor, sem cheiro e sem sabor. E Jesus, quando
quando ele pôs a sua mão, quando ele tocou, quando ele deu significado, tornou-se um melhor vinho, algo saboroso, com cor e com cheiro. Muitas vezes a vida da gente está assim, sem cheiro, sem cor e sem sabor, sem sentido. Por que eu estou aqui? Qual é o sentido da vida para mim? Ele quer ressignificar a minha e a sua vida. Nesse momento, eu convido o Isaac para cantar um hino para nós. Se vocês quiserem acompanhar, por favor, uma mensagem de Deus para cada um de nós. Da mesma maneira que ele usou um sonho para falar com o Nabucodonosor, e depois usou um ídolo, né, e feito de várias partes de metal, Deus agora quer usar Eu não posso ver as crianças. Deus agora quer usar um hino para falar ao meu e ao seu coração. Eu sei que em breve nesse mundo o meu Jesus. Vocês estão conseguindo ver, gente? Eu esqueci de perguntar. Vocês estão conseguindo? Agora sim. Esse mundo, o meu Jesus, a dificultar, virá em glória e majestade, e a todos ele irá julgar. Nosso viver irá julgar, e uma sentença pronunciar. Naquele dia muitos chorarão, perdidos muitos estarão. Se nesse dia queres te alegrar e com Jesus para sempre estar, agora é o tempo dessa decisão. Entregue o seu coração. Se aceitares a Jesus, teu sacrifício lá na cruz, naquele grande dia estarás com santos para o céu irás. Lá o pecado não irá entrar, só existirá paz e amor. E lá Jesus até nos prometeu as nossas lágrimas enxugar. Lá com os anjos vão cantar, o meu Jesus quero abraçar. Oh, meus irmãos, já quero encontrar, pra todo sempre a me orar. Se aceitares a Jesus, seu sacrifício lá na cruz, naquele grande dia estarás com santos para o céu irás, com santos para o céu irás. Amém. Amém. Ailton, termina com a prece para nós?
Termina. Bate palma para o Isaac aí. Obrigado, Isaac, pela mensagem, viu? Vamos orar ao Senhor. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que bom, Senhor, poder se reunir para estudar a sua palavra. Ela é fonte de verdade, salvação, é nela que nós temos a esperança, porque ao final desse estudo nós podemos perceber que só falta cumprir essa parte. A pedra vir e destruir esse sistema que existe hoje no mundo, onde as pessoas não amam a verdade, onde até a própria justiça corrompeu, onde, mesmo em meio a dor e sofrimento, políticos se enveredam pelo caminho do mal, tentando ter lucro em cima da desgraça dos outros. Enfim, nosso mundo está envolvido no pecado. E o Senhor precisa de que nós sejamos aqui o sal da terra e a luz do mundo para resgatar os teus filhinhos. O Senhor pensou em Nabucodonosor, o Senhor pensou nos sábios e para lá em Daniel. E que nós sejamos hoje como seus filhos, também como Daniel, e possamos ser instrumentos em suas mãos para ajudar as pessoas, falhos e pecadores como nós, a também se prepararem para a volta de Jesus. Amém, o Senhor abençoe a cada filhinho, a cada parente, a cada amigo que nesse instante se reuniu, a fim de que nós possamos consagrar a nossa vida ao Senhor. O Amém. Senhor tem coisas maravilhosas ainda a nos revelar através dos estudos que vamos continuar tendo. E que nós consigamos também fazer com que outros possam se reunir e aproveitar esse momento em que a família se reúne e meditar naquilo que é importante. Este mundo não tem nenhum atrativo. Eu imagino, Pai, que o inimigo ele é muito astuto, ele tem nos enganado, mas quando a gente tira da vista esse falso óculos que ele coloca, e quando a gente pega o colírio do Espírito Santo, a gente consegue enxergar de fato o que está acontecendo. Eu creio que o Senhor não precisa mais permitir que nada aconteça na nossa família, para que a gente perceba que aqui não é o nosso lugar. Amém, Senhor. Para que a gente seja convencido de que nós precisamos desejar a volta de Jesus. Amém, Senhor. Para que nós possamos, ó Pai, sentir o desejo de Jesus voltar o mais breve possível, porque nós não queremos continuar derramando lágrimas, não queremos mais continuar vivendo aqui neste mundo. Queremos, sim, subir para o céu, reencontrar com os nossos queridos que dormiram um sono profundo sem sonhos, mas estão guardadinhos, aguardando a breve volta de Jesus. Amém. Queremos nos reunir para sempre, como família, ao seu lado, ó Pai. Não queremos ter encontros fortuitos em que a gente precisa, às vezes, esperar umas férias, um feriado, para a gente poder se reunir. Ou então, quando alguma coisa muito triste acaba acontecendo, a gente vai lá para um apoiar o outro. Nós queremos viver para sempre, lado a lado, com todos, para desfrutarmos daquilo que o Senhor preparou para nós. Amém, Jesus. Fica conosco, ó Pai. Dá-nos uma semana feliz ao seu lado, uma semana de vitórias em Cristo Jesus sobre o mal e as tentações. Nós te pedimos, em nome do teu Filho amado, agradecemos. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Deus seja louvado. Que bênção, hein? Obrigado, Joilton, pelo estudo aí, pela condução. Obrigado a todos que participaram. Feliz semana para cada um aí. Feliz semana para todos. Feliz semana. E a gente se encontra no próximo sábado, às 16h45, com o capítulo 3 do livro de Daniel. Amém. Amém. Um abraço, gente. Feliz semana. Obrigado. Feliz semana para Amém. Seja louvado. Boa semana. Deus seja Boa louvado. semana a todos. Amém. Valeu. Recording